Olá, olá pessoal, chegamos a mais um episódio aqui do Business Connection, esse canal que a gente criou para gerar muito conteúdo, network e falar sobre o poder das conexões, além disso trazer insights para você que é empreendedor ou sonha em ser empreendedor. O nosso canal, Cláudio, é destinado para os jovens empreendedores. O nosso sonho é que a gente crie jovens futuros empresários e que entendam um pouquinho sobre o poder das conexões e sobre os nossos contatos de negócios. E hoje eu estou com o Cláudio, importado do Paraguai, mas porém um brasileiro que foi para o Paraguai há algum tempo, empreende no Paraguai, um grande jornalista aqui no Brasil, mas eu vou deixar o Cláudio se apresentar, desde o nome e dizer um pouquinho sobre a tua vida, Cláudio. Fica à vontade e seja bem-vindo. Me sinto muito bem-vindo, Jonathan, é muito bom estar aqui com vocês nesse podcast. Eu sou jornalista profissional, sou especialista em mercado de luxo, atualmente entre os 3 principais especialistas em mercado de luxo. Ao longo da minha carreira de jornalista, eu desenvolvi um conceito que se chama comunicação do luxo no Brasil. E esse projeto todo foi muito importante porque permitiu que eu entendesse como funciona o cliente do mercado de luxo e qual é o desejo de compra, qual é o comportamento desse público, né? E isso foi muito especial porque até então todo o conceito que a gente tinha de informação de luxo é o conceito do cliente europeu, do cliente americano, e o brasileiro tem características específicas, e é a partir disso que eu segui. Legal, Cláudio. E como o Cláudio veio diretamente do Paraguai aqui para São Bento do Sul, a gente está aqui durante a FaceTalk fazendo esse podcast, tivemos o Congresso Moveleiro ontem, está acontecendo hoje. O Cláudio veio palestrar, trazer o seu conhecimento, mas mais do que isso, a gente se conectou numa missão empresarial quando eu fui para o Paraguai, num evento de network realizado pela Sebras lá no Paraguai. Conheci o Cláudio, no outro dia eu fui convidado para fazer um podcast. Fala um pouquinho do teu programa do podcast também. Na verdade, a gente criou o podcast porque eu percebi que no Paraguai existe uma característica de consumo de luxo até um pouco maior do que do brasileiro. Por quê? Porque o acesso aos valores são muito mais próximos da realidade americana, por exemplo. Então, o que para um brasileiro tem uma dificuldade de comprar um carro de luxo, o paraguaio já não encara o carro de luxo tanto como uma conquista intensa, ele considera como uma possibilidade de ter um carro melhor. Isso foi muito impactante para mim. E ao longo do tempo, eu comecei a pensar assim, eu preciso ter um podcast para conversar com essas pessoas que são consumidores ou que são pessoas que têm uma relação com o mercado de luxo e também falar da sociedade paraguaia, né? E graças a Deus está indo muito bem. Que legal, Cláudio. Fugindo um pouquinho do tema agora, falando desse acesso ao Paraguai, bombou agora nas últimas semanas muito vídeos de influencers que vão para os Estados Unidos e estão assustados que o Paraguai ainda tem, por exemplo, o iPhone mais barato do mundo. Verdade. E em outras expectativas, eu fui picado pelo mosquitinho do Paraguai, a gente se mudou ano passado, graças a conhecer pessoas como você, o Max, o Dr. Aldo, várias pessoas que abraçam. Só gente de qualidade. Só gente de qualidade, claro, um condomínio fantástico também, E, Cláudio, o que levou você para o Paraguai? Na verdade, é assim, eu já há alguns anos, pelo fato de estudar o Brasil, obrigatoriamente comecei a estudar a América Latina. E eu percebi que o crescimento do Paraguai ele era constante ao longo dos anos. E a minha esposa ela tem uma escola de pós-graduação para médicos e dentistas. E o volume de paraguaios que vai para São Paulo fazer esse tipo de curso é muito grande. E aí eu falei, Denise, vamos experimentar a possibilidade de fazer cursos temporários lá para ver como é que é. Porque, de repente, a pessoa, ao invés de gastar um valor específico para ir até São Paulo, ela pode fazer um curso mais barato em Foz do Iguaçu ou Cidade do Leste. E aquilo foi tão impactante que no primeiro curso que a gente fez, deu quase 20 pessoas. Aí eu falei, Denise, eu já tenho interesse em estudar o Paraguai. Você tem um mercado interessante aí para explorar. Vamos entrar nessa linha? Aí a gente conhece o Paraguai, passa da questão da ponte, que é o volume de vendas e tudo mais maravilhoso. E você encontra um país organizado, com leis muito mais simplificadas,
com estabilidade da moeda. Isso foi positivamente impactante para a gente. Então, eu consegui desenvolver um conceito mais amplo até do mercado brasileiro. Isso é interessante. Toda vez as pessoas precisam entender o seguinte: toda vez que você pisa no Paraguai, você entende melhor o Brasil. Isso é muito importante. E o mais importante ainda que eu sempre digo, e você está muito ligado nisso. Quando a gente vê uma empresa brasileira querendo se instalar no Paraguai, normalmente, e 99% das pessoas pensam assim, vai abandonar o Brasil e vai vir para o Paraguai. Não. A empresa, ela começa um negócio novo que vai implementar mais prosperidade para a empresa que ela já tem. E aí, uma coisa importante que ninguém fala é, nós brasileiros temos preconceito com qualquer empresa que vai para o Paraguai fazer negócios e ampliar a prosperidade, mas recebemos todas as multinacionais que fazem exatamente isso no Brasil. Elas continuam com as suas sedes nos seus países e têm sede no Brasil. Então, por que a gente não pode pensar também em pensar que nossas empresas possam ser totalmente internacionais e gerar mais prosperidade? França, Suécia, Suíça, Estados Unidos, todos eles fazem isso e estão no Brasil. E nem por isso nós brasileiros deixamos de fazer negócios com ele, não é? Com certeza. Inclusive, né, o Paraguai é uma posição estratégica para qualquer tipo de empresa brasileira que está do lado, né, um país vizinho, irmão, você se transformar numa multinacional, por exemplo, facilmente, né? Exatamente. Outra coisa é que o Brasil hoje ele precisa procurar eficiência, resultado. E o Paraguai é uma plataforma para isso, através de várias leis, benefícios, e que vai melhorar a prosperidade do empresário brasileiro. A riqueza dele continua aqui e a vida dele continua aqui, tendo uma unidade no Paraguai. Exatamente. É como se, por exemplo, uma empresa dentro do Brasil resolve mudar de estado, né? A diferença é que ela muda de país e não muda, né? Amplia seus negócios para um país como o Paraguai. Expande, né? Internacionaliza. Expande. E outra coisa muito importante, que é muito importante que a gente fale. O Paraguai, ele é uma união de etnias em um país pequeno. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem sempre contato com pessoas do mundo inteiro. Diferentemente, por exemplo, você está em São Paulo, você está aqui em São Bento, você está em Curitiba, você até conhece pessoas de outros países, mas a possibilidade de você realmente gerar negócios com o mundo inteiro é muito mais intenso no Paraguai. Legal, fantástico. Vou voltar ali para um pouquinho sobre a história de vocês no Paraguai, porque as mulheres vão gostar, né? Fala um pouquinho mais desse acesso à questão, como que eu posso falar? Estética do Paraguai, porque, né, o Paraguai vem crescendo muito pela liberdade econômica de você trabalhar com esse mercado, né? O Brasil, infelizmente, ainda não libera algumas questões de estética vinda para cá, e o Paraguai tem essa liberdade e não é uma coisa falsificada, não é coisa de baixo padrão, pelo contrário, é acesso às melhores tecnologias do mundo, né? E vocês estão dando cursos, inclusive agora os brasileiros estão indo para lá. Sim. Né? A medicina é muito em conta, né? Uma entrada muito forte do Paraguai. Mas fala um pouquinho agora para as mulheres aqui, essa entrada do mercado da estética. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas precisam entender que no Paraguai também tem Anvisa, se chama Dinavisa. Então, você vai comprar um produto numa loja, por exemplo, num Shopping China, numa New Zone, que é, para mim, a melhor loja hoje em termos de produtos selecionados. Você tem ali Cell Shop, você tem Nicei, você tem outras empresas no entorno, você tem outros shoppings, Salema, é um centro, conglomerado todo de produtos, de empresas que vendem produtos com Dinavisa, com registro, com procedência. Então, por exemplo, os produtos que a mulherada quer hoje muito, que são os coreanos, todas as marcas lá são originais, né? Estética, parte de ácido hialurônico, toxina botulínica, você tem muitos produtos que são originais. Então, por exemplo, você hoje vai, principalmente as mulheres, elas vão até lá e elas encontram aquilo que muitas vezes elas não encontram no Brasil, ou com preços absurdamente impactantes porque sofrem o imposto. Por exemplo, um perfume no Paraguai, ele tem um preço similar aos Estados Unidos, à Europa e tudo mais. Um perfume de qualidade no Brasil sofre aí 200 e poucos % de imposto.
o que é irreal. Então a pessoa se impacta, ela fala, poxa, peraí, então aquele perfume que eu amo da Jean Paul Gaultier, que custa no Brasil quase R$ 1.000, eu consigo comprar 2 aqui. E é isso que gera uma paixão das mulheres por esse consumo. Sim. E vale lembrar também, né? A gente sempre vê muito vídeo na internet, canetinha falsa, perfume falso. Assim, você citou o nome de shoppings que são de confiança. Sim. O problema do brasileiro, vamos falar, o brasileiro malandro, ele vai naquelas barraquinhas da rua. Daí sim, ele não tem procedência. Mesma coisa, essas questões de medicações, né? As canetas, retratutida, tizarpatida, são remédios mundialmente bons, aprovados pelo FDA e tudo mais. E agora está entrando também os peptídeos, né? Pois é. O que acontece muito é essa questão de peptídeos e tizarpatida, retratutida, eles são muito novos no mercado. Mas, por exemplo, alguns desses produtos, e o Paraguai é muito inteligente nisso, as fábricas, elas têm acesso às pesquisas oficiais. E a partir das pesquisas oficiais, eles conseguem trazer produtos de qualidade. E ao trazer produtos de qualidade, para poder pôr nessas lojas, como eu falei, elas precisam de Dinavisa. E a partir do momento que elas têm o registro da Dinavisa, compra tranquilamente. E é isso que está gerando uma angústia em muitas empresas brasileiras que querem fechar o mercado para isso. Elas querem, eu sou dono da tirzepatida, sou dono de tal coisa. Tá, tudo bem, você tem a representação do produto, então seja mais competitivo, né? Porque a gente tem que pensar no seguinte também. Antes de falar de peptídeos, a gente vai falar dos emagrecedores. As vidas estão mudando, está salvando vidas. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Não se trata só de perder peso por estética, menos pessoas nos hospitais, nos postos de saúde, menos remédio. Então, isso está mudando vidas. E ao mudar vidas, pode não ser interessante para muita gente. Sim. Né? Ainda mais o Brasil, que ele não vive de saúde, ele vive de doença, né? Vive de doença. Só que a partir do momento que você gera um emagrecimento ou uma recuperação de saúde da pessoa, muda a vida. Isso é muito importante. A gente tem que acreditar nisso e tem que apostar nisso. Eu vi hoje uma matéria que tem um deputado brasileiro que está tentando aprovar a compra dos produtos originais do Paraguai para facilitar a vida dos brasileiros. Vai ser 1, 2, 3 produtos que vão ser transportados pelas pessoas. Contrabando totalmente errado. Até porque o contrabando vai tentar vender o falso. Sim. Né? Então, assim, se é uma coisa organizada, por que não? Ou então melhorem os preços brasileiros, Sim. né? O custo do Brasil é muito alto, que faz as pessoas procurarem outras oportunidades. É questão governamental. Mude a lei, então, olha, a partir de hoje esse remédio é prioridade porque salva vidas, então diminui o imposto. Pronto. É incrível, né? Como às vezes o Brasil... Não estamos entrando em aspecto político partidário nenhum, nós estamos falando da história do Brasil e do mundo. É incrivelmente estranho ver o Brasil proibir você ir ali no Paraguai comprar um tizarpatida, um retratutida, né? Aqui no Brasil o Monjaro, para quem não entende, e os Estados Unidos estar estudando a liberação no sistema público de saúde. Claro. Porque lá eles vão gastar menos dinheiro com doença, com gente no hospital. As companhias aéreas mundiais declararam lucratividade depois da liberação desses remédios, porque diminuiu o peso dos aviões. Olha, você tem uma ideia, quando eu conheci a Denise, a gente começou a namorar, ela estava se formando em odontologia. Depois, agora ela se formou, já ela é médica e cirurgiã bucomaxilo. Quando ela estudava, eu falava assim, que interessante, você é dentista, você vai trabalhar com tratamento de dente e tudo mais. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, a função do dentista não é consertar o dente, é prevenir a necessidade do conserto do dente, é salvar o dente, é cuidar da pessoa para que ela não necessite fazer uma prótese, por exemplo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E é exatamente isso. O Monjaro, todos esses produtos, eles são feitos para prevenir doenças. E ao prevenir doenças, e a pessoa conseguindo se olhar no espelho também, porque isso tem a questão da autoestima, ela passa a mudar comportamentos. Ela passa a consumir coisas diferentes porque ela começa a pensar assim, eu estou tão legal, estou tão bem assim, estou mais feliz, estou funcionando melhor. Então, essa ideia toda da prevenção, ela é muito importante.
né? Então, eu acho assim que daqui de hoje a 10 anos, nós vamos passar por uma revolução imensa nessa questão da obesidade. Com certeza. E assim, a gente entrou no mercado de luxo, mas isso não deixa de ser um luxo a qualidade de vida, né? Um Eu luxo acho que a gente tem que trabalhar por ele a vida inteira, sem né? vida não tem luxo, né? Isso aí. Eu acho que o luxo primeiro é a vida. Com certeza. É. E nada melhor do que estar bem com a sua própria saúde, né, Cláudio? Agora, voltando um pouquinho para o nosso tema aqui, Cláudio, ontem você deu uma palestra aí a respeito do mercado de luxo focado para a indústria moveleira, que é a vida de São Bento do Sul. O que você abordou e o que você viu aqui em São Bento, né, durante a FaceTalk? Qual que é essa tua experiência do mercado de luxo, tua experiência no Paraguai, tua experiência em São Paulo, tua vida inteira? O que você viu do mercado de São Bento na parte de imóveis? Eu fiquei muito bem impactado. Por quê? Porque a essência do mercado de luxo, vamos falar de quem produz, depois a gente vai falar do cliente. A essência do mercado de luxo, ele vem do artesão. A pessoa que faz aquilo com a qualidade excelente, a ponto de que o valor agregado do que ele faz não é pelo produto final, mas pela excelência do que ele fez. Então, por exemplo, quem circula aqui, e a feira é imensa, e para minha surpresa, uma quantidade imensa de marcas e empresas, o detalhe, madeira de verdade, couro de verdade, produto de excelência, amarração perfeita, isso demanda um tempo para ser feito. Então, isso é luxo, né? E aí o que acontece? Aqui, as pessoas estão tendo luxo a um preço acessível. É impactante a diferença de preço. Você pode comentar, não tem problema nenhum. É importante isso. A diferença de preço é muito grande. Mesmo que um representante de uma loja queira comprar de vocês aqui, colocar na loja dele, se ele colocar o dobro do preço, ainda vai ser mais barato do que o mercado. Então, assim, é uma dica que eu dou. Se você trabalha com essa área de imóveis e quer ter preço competitivo e excelência, aqui está um grupo imenso de empresas que fazem isso. Isso me impactou muito. Para quem não conhece, ele conheceu agora, né? A FaceTalk tem mais de 100 expositores, né? Um pavilhão aqui de mais de 15 mil metros quadrados. É em São Bento do Sul, é a capital dos móveis. Cláudio, São Bento do Sul tem mais de 300 fábricas de móveis. E a maioria são pequenas fábricas de famílias artesãs, né? E você viu, você estava comentando antes até da gente começar aqui, que você vai lá, você vai ver a cadeira. Daí você quer uma outra cor de tecido. Eles vão produzir para você e vão te entregar lá no Paraguai. E não só isso, em qualquer canto do Brasil. Ou seja, não existe só a questão da produção. Existe já um preparo e um conhecimento de que eu entrego na porta da sua casa, né? Isso é muito legal. Como consumidor final, não é lojista. Isso. E no caso da minha palestra, as pessoas pensam assim, a primeira pergunta é, Cláudio, por que você faz palestra sobre mercado de luxo? Por que você dá treinamento de mercado de luxo? Por que você fala de mercado de luxo? Porque quando eu comecei a perceber que a maioria das marcas que são excelentes são do mercado de luxo, eu passei a estudar essas marcas. E aí o grande diferencial é, se eu for falar de que uma Ferrari é cara, o rico já sabe que é cara. A pessoa que não tem condições de saber já sabe que é cara. Mas se eu preparar as pessoas que querem vender para o público que tem capacidade de compra, eu sempre brinco sobre isso. Até a senhorinha que vende cachorro-quente na rua, ela pode se preparar para ter o cachorro-quente premium. E ela abre possibilidades de ter um público cativo, cliente que vai pagar mais pelo serviço dela. Então, o mercado de luxo, ele recebe e ele se abre para todos os segmentos, mas ele precisa de pessoas que saibam vender. E a minha função, como profissional da comunicação, é criar um procedimento para que as pessoas saibam vender para esse público. Perfeito, perfeito. E assim, né, considerando, né, até o convite para você vir para cá, é porque a gente está mudando um pouquinho o conceito da feira, mudando o layout do pensamento do consumidor. A FaceTalk, ela como a maior feira do Brasil com venda direto ao consumidor, ela trabalha com madeira maciça. São Bento do Sul é reconhecida como a capital nacional da madeira maciça, de móveis de alto padrão. Alto padrão, luxo.
Só que aqui é um alto padrão com preço de fábrica. O que é maravilhoso. Né? Você vai comprar um espelho, por exemplo, aqui em São Paulo custa 5, 6 mil reais, aqui custa 800 reais, R$ 1.000. Ou um colchão, né? Você viu ali? Um colchão de marca renomada internacionalmente, que aqui custa 6, 7 mil reais, que lá no Paraguai, por exemplo, custa 18 mil, São Paulo 25 mil. Né? É o mesmo, né? Não muda? É o mesmo. E isso é muito especial. Por quê? Porque a partir do momento que você cria uma prova de excelência e as pessoas sabem que 2 vezes por ano elas podem vir para cá e comprar com uma condição melhor, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, você vai levar excelência a um preço que cabe no seu bolso. E as marcas de luxo também fazem isso. Só que elas se preparam para o bolso de quem tem mais condições financeiras. É isso. E o aspecto é o poder da venda, né? É o poder da venda. Se você consegue colocar uma cadeira como luxo e hoje você está vendendo como algo barato, é só mudar o pensamento, você vai vender mais luxo, né? É verdade. Porque o grande diferencial das coisas sempre foi a qualidade. Eu sempre digo o seguinte, se você comprar um blazer de uma marca de qualidade e esse tecido for de qualidade, a possibilidade de você usar esse produto por várias vezes é muito maior. Agora, se você for lá e comprar um blazer a R$10 e ele rasgar, você não tem direito de reclamar, porque você sabe que você está pagando R$10 por esse blazer, entendeu? Então, esse que é o grande diferencial. A minha condição é, eu estou disposto a comprar 10 vezes blazers para chegar no final do mês com esse produto e eu vou gastar os mesmos 100 ou eu pago logo R$100 e compro uma coisa de maior qualidade. Esse é o conceito do luxo. Perfeito, legal. Cláudio, chegando agora ao ponto final, né, do nosso podcast, e aqui a gente gosta muito de deixar uma mensagem para os empreendedores, né? Você tem uma vida, uma experiência fantástica, né? Principalmente até como jornalista, você viveu muito isso. E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores brasileiros e paraguaios, porque com certeza vai circular no Paraguai também esse podcast, né? Mas um incentivo, né? Principalmente assim, a gente está chegando numa fase, todas as entrevistas que a gente fala sobre isso. Você tem uma criança, eu tenho um adolescente, Sim. Você também tem. Nós estamos numa fase da vida que é a geração que a gente está criando, ela nasceu na tecnologia. Nós tivemos o prazer de nascer no analógico e passar para o digital. E aprender o digital. Estamos aprendendo ainda. A criança nasce já muito mais inteligente do que a gente. E a inteligência artificial, né? Então, saber usar com inteligência, né? Mas visando o empreendedorismo, porque a gente precisa criar uma nova geração de empreendedores para sustentarem a gente daqui uns anos, Verdade. Né? E esse pensamento não está sendo feito, né? Eu trabalho muito com um conselheiro e a gente visa muito a governança, sucessão familiar, por exemplo, né? Ontem a gente teve uma aula aqui com o Bruno Salmeron, que é um conselheiro. O que ele falou? Eu assisti a palestra. Assistiu? Muito boa. As crianças não, adolescentes de 13, 14 anos, é nessa idade que os pais identificam se eles têm um futuro dentro da empresa. Então a gente tem que começar a carregar mais cedo eles para trabalharem com a gente. E eu vejo que o teu filho acompanha tudo com vocês, trabalha ele junto. Está sempre junto e, por exemplo, lá no Paraguai, ele estuda em um colégio que tem um grupo específico para jovens empreendedores. Então ele já teve a tarefa dele de criar o projeto dele e ele vai ter que provar por A mais B que ele consegue realizar isso. E aí ele está todo motivado. Por quê? Porque quando você já deixa para a criança a possibilidade de ela entender que ela pode fazer o próprio dinheiro, que ela pode ter a própria prosperidade, ela já pensa diferente o entorno. Ela já pensa em fazer negócios, gerar divisas, gerar futuramente empregos, né? Porque alguns negócios você vai conseguir fazer sozinho, outros você vai gerar empregos. E essa sua mentalidade que você está comentando de que a gente precisa preparar esses jovens é vital. Porque assim, quer queira ou não queira, mesmo com todos os peptídeos, a gente vai envelhecer, Sim. Né? E eles que vão assumir isso daqui para frente, né? Qual é a sociedade que a gente quer melhor? E quanto mais jovens pensando o futuro e o presente principalmente, mais prosperidade a gente tem, né? Não é simplesmente largar e falar assim, você vai completar 18 anos, que faculdade você quer fazer? Não se trata mais disso, se trata de criar pessoas que
independente de que queiram fazer algum tipo de formação, ou queiram ser comerciantes, ou queiram ser empreendedores, elas têm que pensar no todo. Com certeza. Então, essa mensagem que eu quero, falando agora para os jovens, assim, o que eles têm que fazer e o que a gente tem que ensinar para eles se transformarem em bons empreendedores, trabalho sério, honesto, né, suando a camisa, mas para crescer na vida e poder ajudar o próximo também. Eu acho que o mais importante que você, dessa faixa etária, dos 13 até os 30 anos ainda, que a gente é um jovem que ainda está pensando nisso, você tem que entender que o processo de vencer na vida, ele passa por etapas e passa por frustrações também. Então você vai tentar a primeira vez, não vai dar certo, pode ser que a segunda vez não dê certo, mas em algum momento, se você tiver convicção e souber o que está fazendo e souber o que você vai oferecer, você vai prosperar. Então, isso é muito sério. Não precisa ser uma vida dura, não precisa ser uma vida complicada, muito pelo contrário. Você tem que encontrar alguma coisa que você ame, que você tenha afinidade e seguir daí para frente. E, por outro lado, quem já está no poder tem que levar em consideração que essa geração nova está necessitando ser ensinada a isso, né? Então, toda iniciativa que você dentro da sua empresa puder abrir para novos talentos, para novas sugestões, para pessoas que possam crescer, são importantes e vai fazer a diferença na nossa vida. Com certeza. Cláudio, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por vir para São Bento do Sul com a Denise, a família, né? Obrigado pela palestra, por esse momento de conhecimento. É isso que a gente quer trazer no podcast, no Business Connection. É conhecimento, network e falar sobre o poder das conexões. Porque eu digo para mim, eu sempre agradeço todo dia o poder das conexões. Eu tenho um poder das conexões porque eu conheço você. É verdade. E vice-versa. Então, muito obrigado, né? Obrigado você. Seja Foi sempre ótimo. bem-vindo. Excelente. Ele vai voltar em novembro para a FaceTalk. Volto em novembro. E com certeza eu acredito que cada um que está vindo aqui do Paraguai, o Aldo, o Cláudio, o Max, a Karina, acho que na de novembro já vai vir um grupo bem maior, porque o pessoal já vai falar, né? Qualidade, luxo, verdade. Preço baixo. Vamos falar baixinho, preço baixo e muita oportunidade. Não, realmente é muita qualidade. Parabéns, viu? Valeu, Parabéns, brigadão. Pessoal, ficamos por aqui e até o próximo episódio.